Graça e paz. Você que está aí nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Deus abençoe sua vida. Eu quero nesse momento dar a oportunidade de você adorar o Senhor através do seu dízimo, da sua oferta. Você que tem aí na sua mão o seu dízimo, a sua oferta, você pode aí consagrar ao Senhor. Escute algo que eu quero falar com você. Nós estamos aqui com o templo, as portas fechadas, e às vezes você não consegue colocar aqui no gasofilás, você não consegue depositar o seu dízimo aqui, no físico aqui. Mas a tua fidelidade, querido, ela vai além de trazer o seu dízimo aqui. Você pode aí na sua casa, pegar o que você tem, o seu dízimo, a sua oferta, e apresentar ao Senhor. E entregar, tem vários meios de entregar o dízimo. Você pode nos procurar, mandar mensagem via transferência, pelo Pix que está passando aí na sua tela, que é o CNPJ da igreja. Você pode, de várias formas, trazer o seu dízimo. Mas eu tenho certeza, querido, que logo você vai poder estar aqui, presencial, trazendo o seu dízimo, cultuando ao Senhor, presencial aqui, com uma igreja reunida. Eu quero orar junto com você. Você que está com o seu dízimo aí na sua mão, eu quero orar junto com você nessa noite, pedir aos céus sobre a tua finança. Mas a nossa oração é para que Deus abençoe você. Mas a melhor forma de você ser abençoado é quando o céu se abrir e você ter semente na terra. Deus, ele vai fazer você abençoado nessa terra, porque você já é abençoado. E eu quero orar junto com você. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, ó Deus, diante da tua presença, diante do teu altar, ó Deus, todos os dizimistas, ó Deus, todos os ofertantes. Pai, no nome de Jesus, que a tua bênção se estenda sobre ele. Que a sua graça, a sua misericórdia esteja, Deus, sobre a vida do teu servo, sobre a vida da tua serva. Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção, ó Deus, venha se manifesta, ó Pai, na casa, ó Deus, na família, nos filhos, na finança, ó Pai, dos teus filhos. Assim nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, você tem aí um minutinho para você sair aí do Facebook, do WhatsApp, e você vai compartilhar essa live, tá bom? Compartilhe com alguém lá, marque seus amigos, principalmente você líder, você precisa compartilhar essa live. Ah, mas é algum mandamento? Não, é sinal que você está em unidade com a sua igreja, você está em unidade com a liderança, você está em unidade com o culto. Você vai compartilhar lá, vai subir um story lá, alguma coisa você vai fazer se movimentar na sua rede social, compartilhando esse culto. Grave lá um pedacinho da ministração, do louvor, poste lá, marque alguém, compartilhe nos seus grupos. Eu tenho certeza, querido, que todos vocês têm grupo de família, grupo de amigos, grupo de futebol, grupo de vendas, de maquiagem, você mulher. Eu tenho certeza que você tem esse grupo e você pode compartilhar lá. Compartilhe lá essa mensagem, esse culto. Coloca lá, Deus, ele quer falar com você. Amém? Pode ir lá rapidinho. Enquanto você vai compartilhando, eu quero falar com você nessa noite sobre um tema bem legal, muito interessante, a qual eu já ministrei isso aqui alguns tempos atrás. E eu quero falar algo concernente a entender o seu processo. Eu quero que você viaje comigo nesses tempos aí, nesses poucos minutos que nós temos. Que você viaje comigo, faça uma viagem aí na tua história, através da palavra de Deus. Que você medite comigo rapidamente. Essa noite que eu tenho algo de Deus para falar ao seu coração. Deus, ele quer falar ao meu e ao seu coração. Amém? Você que já compartilhou lá, você vai voltar. E todo culto presencial aqui, nós temos aquele costume de falar alguma coisa e posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus, dê um glória a Deus aí. Você está num culto, querido,
A única coisa que você não está é presencial, mas você está cultuando o mesmo Deus na mesma igreja, com a mesma presença do Espírito Santo de Deus. Então você pode colocar glória a Deus, aleluia, assim seja, amém. Compartilhe, marque seus amigos. Falou alguma palavra que você conhece alguém que precisa ouvir, marque lá no Facebook essa pessoa e se movimente na internet. Eu quero ler com você 2 textos. Primeiro, Provérbios 16, versículo 9. E o segundo, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu quero ler somente esses 2 versículos. Diz assim, Provérbios: o homem faz os seus planos, mas o Eterno é quem possibilita que sejam realizados. Filipenses 1, 6 diz: nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou essa grande obra em vocês irá persegui-los e conduzi-los a um final grandioso no dia em que Cristo se manifestar. Às vezes você está vendo alguma diferença nessa tradução, que a tradução que eu estou usando é a Mensagem, porque eu fiz questão de frisar essas 2 palavras: irá persegui-los e irá conduzi-los a um final grandioso. Deus que iniciou a obra em nós, Ele vai nos perseguir, nos conduzir a um final grandioso no dia que Cristo se manifestar. Amém? Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, diante da Tua presença santíssima, ó Deus. Meu Deus, e nós estamos aqui com a Tua palavra, Deus. Nós já ouvimos a Tua palavra cantada, mas nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Deus. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Meu Deus, eu me incluo, ó Pai, nessa mensagem. A minha casa está inclusa nessa mensagem. Meu Deus, os meus sonhos, os meus propósitos estão inclusos nessa mensagem. Por isso, Espírito Santo, fale conosco através da Tua palavra. E eu te peço, Espírito Santo, que eu venha diminuir para que somente o Senhor cresça. E a Tua glória, Deus, venha atingir os Seus filhos que estão na casa de cada um. Assim eu te peço, Espírito Santo, e oro com toda a minha fé, em nome de Jesus. Amém? Queridos, o tema dessa mensagem que eu quero falar com você é bem simples, entenda o seu processo. Às vezes você faz aquela pergunta para você, e eu sei que muitos fazem perguntas a respeito desse assunto. Por que que está difícil? Por que que está tão difícil de eu passar por essa etapa, por esse processo? Mas eu quero, querido, seguir uma linha junto com você. É uma linha que existe uma promessa para você. Existe o final, mas também existe o meio. E Deus, Ele não falou o que iria acontecer no meio do seu processo. Mas você precisa entender que no início, Deus Ele liberou uma palavra e Ele garantiu como é que ia ser o fim. Por isso que você tem que entender que no meio, você tem que estar vivo, acreditando na promessa que Deus fez no início e prosseguindo rumo ao final. É simples. O Senhor, Ele começou uma grande obra na minha vida, na sua vida. Porém, Ele não nos livra dos processos. Porém, Ele não nos ausenta de passar por processo. E anote isso, querido, o processo ele é fundamental na minha vida e na sua vida. Eu e você, nós precisamos entender que o processo ele faz parte da minha história. Os processos fazem parte da história que Deus está escrevendo ao meu respeito, ao seu respeito. Nosso processo só acaba quando encontramos com Cristo Jesus no dia final. Seja pela volta de Cristo ou pela nossa morte. E eu quero aqui falar algo com você. Você vai ver aí na sua live. A mídia vai projetar uma foto aí. Você vai ver uma foto de uma lagarta. Eu quero que você observe bem os processos que essa lagarta vive. Eu quero falar algo sobre uma lagarta. Eu quero fazer uma pergunta para você e você vai responder aí rapidinho. A lagarta foi uma ideia de Deus? Você olha aquele bichinho tão feio. Às vezes algumas pessoas têm nojo.
E a pergunta que eu faço, a lagarta, ela foi uma ideia de Deus? E eu posso responder para você, sim, a lagarta foi colocada na terra para sofrer uma mutação, um processo, até ela ser lapidada e se tornar uma borboleta. Da mesma forma, querido, eu e você, nós fomos colocados nessa terra como criação de Deus, como formados por Deus, e ainda mais, o Espírito de Deus soprou entre nós, então nós fomos criados, nós fomos ideia de Deus, e a ideia de Deus para mim e para você, é que nós passamos por uma mutação, uma lapidação, um processo, até nós se tornarmos a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. É algo, querido, que nós precisamos entender, que a lagarta, ela não precisa de um milagre para virar borboleta. A lagarta, ela não precisa de um culto, de oração, de alguém impulsionando ela. Ela não precisa de um empurrãozinho para virar borboleta. O que ela precisa só é viver e entender o processo que ela está passando. E venha cá entre nós. É difícil ou não é entender o processo que nós passamos? É muito difícil entender que às vezes nós olhamos para a nossa realidade e o que nós vemos é feiura, dificuldade. Entenda bem que eu estou fazendo você pensar. Nós olhamos para nós e o casulo que nós entramos é dificuldade, é sofrimento, é decepção, é tantas outras coisas, e é tão difícil olhar para esse processo, que a nossa opção é morrer, não se tornar aquilo que Deus tem para mim, não se tornar aquilo que Deus pensou, o que Deus projetou que eu e você fossemos. É mais fácil nós darmos uma resposta de fugir, uma resposta negativa, uma resposta totalmente ao contrário do que Deus tem para mim e para você. Toda lagarta, querido, é uma pergunta para você. Toda lagarta, ela nasceu com o direito de virar borboleta. E por que que todas não viram borboletas? E eu posso responder para você, porque muitas não entendem o processo e param no meio do caminho. E quem sabe você está vivendo um momento como esse, um momento que você não está entendendo o seu processo, e está tão difícil de você continuar permanente com o Senhor, e você só pensa em desistir, e esse pensamento está inculcado na sua mente, está inculcado no seu coração, e tudo que você quer é desistir. Eu não vou mais porque está tão difícil, querido. Eu tenho uma boa palavra para você: continua perseverando, porque o melhor de Deus para você, em você, vai acontecer quando você entender o seu processo, que hoje você está sendo uma lagarta, mas amanhã você vai se tornar uma borboleta que vai brilhar, que vai trazer brilho para as pessoas. Entenda, querido, que esse pensamento gerado em nós de desistir é um pensamento que nós não administramos pela palavra de Deus. Nós olhamos para o nosso processo como lagarta, e a fala é: eu sou igual essa lagarta, feia, ninguém me quer por um animal de estimação, ninguém me acha bonito, ninguém, querido. Mas entenda que o processo que você enfrenta, quando você virar uma borboleta, querido, muitos vão querer ter você por perto, muitos vão querer você no jardim brilhando, aleluia. Mas é difícil entender. Muitas vezes, querido, por não entender o nosso processo, nós vamos morrendo. O processo, querido, ele não é um castigo. O casulo não é um castigo. Da mesma forma, eu quero pensar com você. Você, mulher, mãe, que teve a gravidez. A gravidez não é um castigo. Eu posso dizer que nós estamos aí com um bebê recém-nascido. Só que o processo da gravidez, ele é muito difícil. Você que é marido, que acompanha a sua esposa no processo,
você vai perceber que ela reclama que o corpo está inchado, o pé inchou, o corpo está se deformando. Aí vem aqueles pensamentos: eu vou ficar feia, isso, aquilo. E esse processo é muito difícil para a mulher. E às vezes se torna um castigo, às vezes. Muitas mulheres olham para isso e falam assim: isso que está dentro de mim está causando mal para mim. Querido, mas entenda, o que você está gerando, o que você está passando, o processo que você está enfrentando é algo que vai gerar vida e trazer vida para uma geração, trazer vida para uma cidade, para uma nação. Eu posso dizer isso. A Letícia deve estar assistindo isso, ela sabe. Às vezes a gravidez, ela mexe tanto, que várias coisas, vários pensamentos vêm. Eu estou falando de nós, porque nós vivemos. Só que quando nós escutamos o choro daquela criança que é gerado no ventre, querido, toda cicatriz, todo inchaço já não lembra-se mais. Por quê? Porque nós estamos sendo premiados com aquilo que Deus teve para nós. E assim é na nossa vida, querido. O processo pode ser difícil, pode trazer algum dano para mim, pode ser doloroso, mas quando nós passarmos por esse processo, nós iremos ter na nossa mão aquilo, a bênção, a bonificação dos céus para a nossa vida. Você precisa entender, querido. Você precisa entender. E o que Paulo está dizendo na igreja de Filipe ele começa a dizer em Filipenses 1:3, ele começa a agradecer ao Senhor. Você pode ler na sua casa, eu vou mencionar para mim ganhar tempo. Eu agradeço a Deus por vocês, a todos os santos que estão com os profetas, com os diáconos. Toda vez que eu vou orar, eu me alegro, porque vocês têm colaborado com o reino de Deus. E no versículo 6 ele fala: eu estou convicto que vocês estão no lugar certo, e Deus vai concluir a obra que Ele começou na sua vida. Paulo está dizendo, essa cooperação que vocês estão tendo com o Evangelho vai trazer algo de benefício para você, e o benefício é a conclusão da obra que Deus tem para vocês. Deus vai concluir essa obra, Deus vai trazer a realidade, a vivência da obra que Ele tem para você. E é assim na nossa vida, querido, o processo que nós estamos entendendo, nós precisamos colaborar com os céus, porque logo isso vai passar e nós vamos viver um magnífico, um extraordinário, o maior movimento que Deus vai fazer nessa terra, através da sua vida, através da sua colaboração, através de você que entendeu o processo, que é difícil, mas nós estamos no casulo, gerando algo, e nós vamos brilhar, nós vamos trazer vida, nós vamos manifestar o reino de Deus nessa cidade, aleluia. Você precisa entender isso, querido. E eu quero citar algumas pessoas que passaram pelo processo, que não se ausentaram de passar por processo. Eu quero falar sobre alguns, e o tempo, se me deixar, se me permitir, eu quero falar de todos. Davi, você conhece muito bem a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, algo marco da história de Davi. Todos têm por motivação a chamada de Davi, quando Samuel está lá ungindo na casa de Jessé, unge todos os filhos, chama ele lá e ainda fala assim, tem mais um que está lá pastoreando as ovelhas. E todos têm isso como motivação, e é verdade isso. E o texto que eu quero falar com você, 1 Samuel 16:12, é isso. Quando Davi ele é ungido a rei de Israel. Só que entenda bem, querido, e um dia Davi ele foi ungido a rei de Israel. No outro dia, ele foi para o palácio como servo e não como rei. Entenda, querido, preste atenção.
O processo que você vai enfrentar, às vezes Deus ele vai projetar em você algo, mas vai requerer um tempo para isso se cumprir. Mas você tem que permanecer fiel, acreditando que o céu não mente e nada vai tirar a promessa que Deus tem para você. Davi ele continuou, e o texto diz que Saul, o Espírito de Deus se ausentou de Saul, e um espírito maligno permitido por Deus se apossou de Saul. E Saul diz assim: eu preciso que vocês encontrem alguém que toque harpa para mim, e toque bem. E quem é mencionado nessa história? Davi. Davi foi mencionado em 1 Samuel 16, 14. Você vai ler do 14 em diante. Eles mencionam Davi, o filho de Jessé. E algo muito bom para nós aprendermos, que um homem, quando entende o processo, ele é reconhecido como as qualidades do céu. Olha o que o texto diz. 1 Samuel 16, capítulo 18. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. E Davi ele chega, ele vai trabalhar para Saul tocando harpa. E depois disso, Saul vai enfrentar os filisteus no acampamento. E Davi trabalhava para Saul. Só que depois disso, o que me motiva, sabe o que é? A permanência de Davi acreditando na unção que Deus tinha dado para ele. A unção, querido, que Deus deu para Davi, que Deus deu para você, ela é determinada com o Kairos, o tempo de Deus. Por isso que nós não podemos querer dar jeitinho para chegar, somente andar, entender o processo, que o céu vai nos conduzindo, vai nos empurrando, e quando nós chegarmos aonde Deus quer que nós chegamos, nós vamos chegar com o benefício do céu, e todos vão reconhecer que você é um homem bom, toca bem, sabe falar bem, e ainda o Senhor é contigo. E Davi, ele volta para o pasto. Ele volta a ser pastor de ovelha. E aqui eu quero que você entenda comigo. Quantos de nós recebemos uma unção para governar? Recebemos uma unção de líder, uma unção de fazer alguma coisa, mas porque não acontece no momento, eu não respeito a unção que Deus me deu, e eu volto, eu jogo fora, eu não entendo o processo. E Davi ele volta para o pasto. E sabe o que aconteceu? A história de Davi é assim: ele guerreia com Golias. Depois ele entra num casulo. Sabe qual é o casulo? As guerras interior. Imagine comigo Davi, imagine você, um jovem. Vamos trazer para a nossa realidade hoje. Vamos fazer uma ótica aqui junto, eu e você. Um jovem com 17 anos recebe uma unção de rei, só que não assume o trono. Qual que é os pensamentos que vêm? Deus mentiu, não era comigo, não era para mim, não acha, não era, eu estou no lugar errado, não é comigo. E crises interiores foi gerando dentro de Davi. E preste atenção, querido, não importa o lugar que você está, o que importa é o que você precisa saber, quem você é e o que Deus é na sua vida. Não permita que as crises externas e internas te façam esquecer de quem você é. Você pode estar num lugar apertado, mas não se esqueça de o que define você não é o lugar que você está, e sim o que Deus revelou e depositou em você. Deus disse que você ia começar e Ele ia concluir essa obra. Então, querido, ainda que venha crises internas, você pode dizer: eu vou permanecer, eu vou caminhar junto com o meu propósito. Aleluia. E Davi, querido, depois de algum tempo, ele foge de Saul, que Saul tenta matar. Veja, querido, Davi assumiu o trono há aproximadamente 30 anos. Então faz uma conta comigo, 17 para 30, 13 anos de processo. Enfrentando o urso, enfrentando o gigante, foi perseguido,
várias coisas, só que uma coisa não aconteceu. Ele não desanimou, ele não tirou, ele não parou, ele não fracassou no seu processo. Ele passou por luta, ele passou por dificuldade, ele enfrentou leão, ele enfrentou gigante, mas algo que direcionava a vida dele era: eu sou rei e um dia vai acontecer. Ei, preste atenção, querido, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você nasceu para governar, você vai governar. Espere o tempo de Deus. Quando isso acontecer, querido, os céus vai te promover e vai te colocar lá. Aleluia. Davi, ele entendeu os processos. Eu quero falar algo para você, anote isso. Não pule os processos. Os processos te ajudam a seguir e chegar aonde Deus quer que você esteja. E o segundo, para mim correr, Pedro, um homem impossível. Falava coisas, falastrão, melhor falando assim. Falava coisas, depois se arrependia. Fazia as coisas, depois se arrependia. Você lembra lá um episódio, em João capítulo 18, eu não me lembro o versículo agora, que os oficiais chegaram para prender Jesus, e ele já arranca a espada e corta a orelha do soldado chamado Malco. E sabe o que acontece? A história de Pedro não entendeu o seu processo. Jesus tinha falado que ele iria negar 3 vezes. E por 3 vezes ele negou a Jesus. Só que Pedro, querido, tenta imaginar comigo nos dias de hoje. Tenta ser sincero com você. Pedro, ele negou a Jesus. E toda vez que eu e você, nós negamos, damos as costas para Jesus, algo nos corrói por dentro. E as palavras que vêm eu não sou ninguém, eu sou fraco, eu não mereço o que Jesus fez por mim. Isso pode te trazer, querido, um desânimo, uma depressão, pelas suas atitudes, querido. Você tem que entender que o seu processo é permanecer e entender o seu processo. Pedro, ele não entendeu, ele negou Jesus. Em João capítulo 21, 2, diz que depois que Jesus morreu, ele volta a pescar, ele retrocede, ele volta para trás. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Jesus, ele te ama e ele quer concluir a obra na sua vida, e ele quer concluir tanto, porque quando Jesus ressuscitou, ele disse um recado para aquelas mulheres. Ele disse assim: vai lá, conta aos meus discípulos e a Pedro. Por que Pedro? Porque eu quero restaurar, eu quero colocar ele de novo no processo que eu tenho para ele, eu quero concluir. Ei, querido, entenda bem, se você não entendeu o seu processo, caiu, deixou de acreditar em Jesus, se levante-se hoje, porque Deus, ele quer concluir a obra na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família. Às vezes você é jovem, você caiu e o seu sonho era salvar o seu pai, salvar a sua mãe, colocar a sua casa aos pés de Jesus, e você caiu, fracassou. Mas eu tenho uma boa palavra para você hoje: se levante, entenda o processo, vai para cima, que Deus vai concluir a obra na sua vida. Aleluia. Paulo, querido, ele tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, em Atos capítulo 9, versículo 3. Depois disso, ele tem uma viagem de vida. Ele fica 2 anos no deserto da Arábia. Depois ele vai para Damasco, depois Jerusalém. Depois ele vai para Tarsus, e ali ele fica 10 anos. Depois vai para Antioquia. Pode ler lá em Atos 11, 25 e 26. Ele fica 1 ano aproximadamente. Em Atos 13, versículo 1 e 3, Paulo, ele é comissionado a ser o que ele se tornou. Mas entenda bem, querido, o processo de Paulo, ele teve um encontro com Jesus, e após aproximadamente, por um número aqui, 13 anos, ele é comissionado ao seu chamado, à sua vocação. Em Gálatas capítulo 1, versículo 13 em diante, ele dá um testemunho do seu processo. Ele diz assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-las. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim,
para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoas algumas. Mas presta atenção no versículo 15. Deus separou desde o ventre da minha mãe, me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Entenda, querido, que do dia do seu chamado ao dia da conclusão da sua comissão, existe o processo. Por muitas vezes você fica questionando, por que não está acontecendo na minha vida? Às vezes você precisa entender o seu processo, querido. E eu posso falar isso aqui, melhor do que chegar a um lugar que você quer, que você sonha, é você chegar colocado por Deus e não por pessoas. Você pode sonhar, querer chegar, mas você tem que chegar quando os céus querer projetar você. O processo você precisa entender. E o último para mim encerrar, José, Gênesis 37, versículo 5. Certo dia José teve um sonho, quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais ainda. Ele disse: ouçam o sonho que eu tive. Estávamos todos nós no campo, juntando feixes de trigo. De repente meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês rodearam e se encurvaram diante dele. E para continuar o texto, os irmãos de José tentaram interpretar o sonho. E a interpretação que eles tiveram é: ele vai ocupar a cadeira do nosso pai. E mais do que depressa, a máfia, a gangue dos irmãos dele começaram um trabalho para levar José longe aonde eles imaginaram. Querido, por isso que Deus fala que, por isso que a palavra de Deus diz que olho nenhum viu, nem o coração nenhum sentiu, nem olho nenhum viu, e nem chegou ao coração do homem o que Deus tem para você. Porque os homens tentam imaginar, mas o que Deus sabe que vai fazer para você, somente Ele pode fazer. E José, ele começa um processo difícil, doloroso. O primeiro processo é, seus irmãos, eles jogam ele em um buraco, eles jogam ele dentro de um poço. Depois disso, eles vendem José aos ismaelitas. Depois disso, ele foi vendido a Potifar. Depois disso, querido, ele passou por uma tentação. Ele foi assediado pela mulher de Potifar. Depois disso, ele foi lançado na prisão injustamente. E na prisão, José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro de Faraó. Passado 2 anos, Faraó teve um sonho e chamou todos os magos, e ninguém conseguiu interpretar o sonho. Foi quando o copeiro lembrou de José. E sabe o que aconteceu, querido? Foi quando José, ele foi colocado aonde Deus queria que ele estava, como governador do Egito. Ou seja, de um sonho até a realização, 13 anos, processo. Mas vem cá comigo rapidinho. O processo de José foi muito difícil. Imagine você comigo, você ser rejeitado pelos seus irmãos, você ser tirado do seu pai, da casa do seu pai, do lugar de conforto, você ser vendido pelos seus irmãos, você ser humilhado, você ser desprezado, você ser injustiçado. Tudo isso, querido, você vai enfrentar no seu processo. Mas fique tranquilo, a posição que Deus pensou, que Deus projetou para você, está esperando você concluir o seu processo e sentar aonde Deus quer que você senta. José, ele pensou, os irmãos de José, melhor, o pensamento deles era: o sonho está relacionado à cadeira do nosso pai, então vamos trabalhar para deixar ele longe daqui. E eles pensavam, querido, que os feixes de pé seria o governo do seu pai.
Eles achavam que estavam colocando José longe do sonho, quando na realidade, querido, eles estavam colocando José no processo do plano de Deus. Ou seja, o processo, quando eu entendo, querido, por mais que eu tenho dificuldade de entender, por mais que dói, que eu sofro, quando eu chego, quando eu concluo, querido, tudo o que eu pensei, tudo que eu sonhei, acontece. Você precisa entender. José, ele sofreu, porque ele foi tirado da casa, do conforto do seu pai. E agora ele está vivendo uma situação difícil. Só que ele está caminhando rumo à conclusão do que Deus tinha para ele. Eu posso dizer, querer te afirmar, não existia cargo de governador no Egito, mas foi criado por causa de um homem que entendeu o processo. Você pode entender e receber isso no seu coração. Quando você entender o processo que você vai passar, por mais que seja com dificuldade, com choro, com planto, querido, permaneça fiel. E nós podemos dizer essa palavra para a igreja, quando a igreja entende que o processo é ser perseguida, ser atacada, mas não podemos desanimar, porque nós vamos passar a nossa eternidade com Jesus na glória, aleluia. Eu quero concluir, querido, com você. Às vezes você pode estar enfrentando um processo, um casulo, um momento difícil que traz aperto. Igual Davi, que foi perseguido ao ponto de ter que fugir. Foi conduzido a fugir de mais longe. Ou como Pedro, que negou 3 vezes. E precisou ser trabalhado algo interno dentro dele. Ou como Paulo, que teve que se desprender de toda a religiosidade e negatividade das pessoas sobre ele. Ou como José, que não queria ir para o Egito, porque na casa de seu pai existia conforto. Às vezes Deus usa lugares que você não quer, para te mostrar que no processo, você vai descobrir quem realmente você é. Você é forte, você é corajosa mulher, você é mulher de virtude. Às vezes o processo é difícil, mas é no processo que Deus quer mostrar que você é uma mulher forte, você é um homem forte, você é um sacerdote real, você é um jovem com um futuro promissor, aleluia. Eu quero, querido, você precisa entender que no processo, existe várias, mas eu citei 3, distração que Satanás ele coloca no meio do seu processo. O primeiro, querer se colocar no processo dos outros. Quando você olha para o processo do outro, quando você olha para o outro alcançando e você começa a questionar, querido, você está se distraindo. E muitas vezes o céu está ali pronto a te promover também, mas você está tão focado no próximo, no outro, porque chegou agora e está aí. Ai, faz só tanto tempo, querido, preste atenção. Entenda que o seu processo somente você vai viver, e a resposta vai ser do céu para a sua vida. Você precisa focar no seu processo, no processo da sua casa, no processo da sua família, no processo seu, jovem. Você precisa entender isso e não querer focar no processo dos outros, porque todo mundo que corre distraído, uma hora vai se acidentar. A distração, querido, Satanás coloca para tirar você do processo, porque ele sabe que se você continuar no processo, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Segundo, tomar decisões com a força dos seus braços, querer dar um jeitinho, querer chegar mais rápido. Não, querido, entenda que o processo, quem conduz e quem coloca é Deus. Quando Deus quiser, Ele faz assim, ó, te coloca lá, pronto. Terceiro, acelerar o processo, pular etapas, querer dar um passo maior do que está no seu alcance, pular o processo. Aprenda, querido, que no casulo é um momento que Deus forja o seu caráter. Quando você está no casulo, qualquer palavra que você escuta te deixa para baixo. Quando você está passando por um processo difícil, aí você escuta, nossa, como você está gorda, como você está assim, isso, aquilo.
essa palavra vai te colocar para baixo. Mas quando você entende o seu processo, quando você está se tornando a borboleta, se tornando o que Deus quer que você se torne, toda e qualquer palavra que lança você vai dizer: eu estou no caminho certo, porque eu sei que a obra que Deus vai fazer, vai fazer e vai permanecer na minha vida. Preste atenção, nenhuma obra começa no alicerce e termina no alicerce. Nenhuma obra termina da mesma forma que começou. E na minha vida e na sua vida é assim. Filipenses 1:6. Nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou essa grande obra em vocês irá persegui-los, irá conduzi-los a um final grandioso no dia que Cristo se manifestar. Eu quero que você se coloque de pé, querido. Eu quero orar junto com você. Qual é o jeito que você está enfrentando os seus processos? Qual é a forma, a resposta que você está dando? Porque, querido, no momento de dificuldade, nós precisamos dar uma resposta, como Davi disse no Salmos 41. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? E ele dá uma resposta: espera no Senhor, porque eu ainda louvarei. Aleluia. Querido, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar junto com você. Como é que está o seu coração? Como é que você está enfrentando o processo que Deus colocou para você? Ou você tem aquela mentalidade: o processo está enfrentando é o diabo? Não, querido. Deus começou a obra, Ele vai terminar. E para terminar essa obra, Ele tem que te lapidar, Ele tem que assentar tijolo, Ele tem que rebocar, Ele tem que fazer, colocar piso, pintar, Ele tem que moldar você. E Ele quer moldar você, querido, para que quando você concluir, para que quando você chegar onde Deus quer que você chegue, você chega com o céu te dirigindo. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração assim. Você que está em casa aí, como é que você está enfrentando, querido, os processos? Como é que você está enfrentando as dificuldades que se levantam? Entenda, querido, é no casulo que Deus quer mostrar para você quem realmente você é. E você é forte, você é corajoso, você é uma mulher de virtude, você é um homem, uma mulher incorruptível, porque Jesus, o Espírito Santo de Deus, habita dentro de você. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, reunidos diante da Tua presença, Pai, e nós confessamos, Senhor, a Ti, que o processo, ó Deus, é difícil. Mais difícil ainda, Pai, quando nós passamos por dificuldades. Mais difícil, Pai, quando nós queremos resposta e nós não ouvimos resposta. Quando nós precisamos de resposta e nós não ouvimos respostas. Pai, mas nós queremos ser dirigidos pela Tua palavra. E nós queremos ser conduzidos, ó Pai, pela Tua palavra. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor começou uma grande obra em mim. O Senhor começou uma grande obra na minha casa, na minha família, nos meus filhos, nos meus avós, nos meus tios, na minha geração. E eu tenho a convicção, Senhor, pela Tua palavra, que é irrevogável, que é inerrante, que não muda, que essa obra vai concluir, ela vai concluir, Pai. Por isso, Deus, ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a entender o processo, ajuda-nos, ó Deus, quando a dificuldade querer nos colocar para baixo, Senhor, nos ajuda a viver acreditando que dias melhores virão, que a conclusão da Sua obra vai acontecer na minha vida, vai acontecer na minha casa, acontecer na vida dos Teus filhos. Nos ajuda, Espírito Santo, porque sozinho nós não conseguimos. E nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir aí, querido, na sua casa? Glória a Deus. Rapidinho para nós encerrarmos, eu preciso dar um aviso para você. Amanhã nós teremos celebração online. Acorde cedo, querido. Coloca o despertador lá. Coloca o despertador no seu celular. Todos têm celular. Coloca lá um horário. Até às 11 horas. Preparar a ceia. Não esqueça de você preparar a ceia, querido.
Às vezes tem pessoas que falam, mas ceiar em casa não é a mesma coisa. É sim, querido. É o mesmo ato que nos traz a remissão. É a mesma profissão da fé. Você pode ceiar na sua casa, fazer ali um altar, orar, apresentar a Deus e ceiar junto com a sua família. Porque nós não podemos estar junto aqui na igreja, mas nós estamos juntos pelo Espírito que nos une e o Espírito Santo de Deus. Prepare lá, querido, a sua ceia. E ative lá, coloque o despertador. Não perca o culto, querido. É algo assim que nos deixa muito preocupado como líderes. Muitas pessoas não assistem o culto. E nós não ficamos preocupados porque tem pouca gente, não. Porque tem tantas coisas aí na internet, muitos estão ouvindo. Muitas coisas aí que tem te colocado para baixo, querido. Procure estar junto com a sua igreja, assistindo o culto, estando em unidade, professando a fé, assistindo lá o Atos de Fé, assistindo as lives que a tua igreja promove, o teu trabalho. E no próximo sábado agora, terça-feira, nós temos a terça plena. No próximo sábado, nós vamos ter aqui um drive-thru de arrecadação de alimento. Você pode, querido, eu tenho certeza que Deus ele não tem deixado faltar nada na sua casa. Mas existem muitas pessoas que estão necessitando de um alimento. E nós tivemos aí, eu não vou lembrar o número certo, 38, se eu não me engano, cestas básicas. São 38 famílias sendo alcançadas com um alimento. E você pode fazer parte disso. Prepare lá qualquer alimento. Às vezes vem aquele pensamento, mas eu vou dar um óleo. Existem pessoas que não têm óleo para cozinhar. Mas eu vou dar um sal, uma farinha, um macarrão. Existem pessoas que não têm para comer. Então coloque lá, querido, prepare algo, um alimento. Você vai passar aqui na porta da igreja, entregar o drive. Vai ser abençoado, querido, porque a bênção ela se estende quando nós entregamos a bênção que nós temos. Você tem a bênção de Deus. Quando você entrega, a bênção vai se estender na sua casa, vai se multiplicar, amém? Então, esteja atento. E vai ser projetado aí na live agora uma arte, preste atenção. Quinta-feira próxima agora, no Instagram do Ministério Fire, vai estar acontecendo uma live junto comigo e com o Hélio Santos, aquele lindão. Se estiver assistindo aí, um grande beijo, Hélio, sabe como você. Nós vamos estar falando sobre um tema muito legal, ansiedade. Todos nós temos ansiedade. Eu não tenho, tem ansiedade. Existem graus de ansiedade. E muitas ansiedades têm tirado sono, têm te deixado preocupado. E nós queremos falar de chaves para você, mas não é chaves nossa, é da palavra de Deus, para você vencer, para você moderar, para que a ansiedade não te tire o melhor de Deus da sua vida. Então já coloque lá, querido, na sua agenda, quinta-feira, às 21h05, às 9h05 da noite, quinta-feira próxima agora, uma live, é dia 15 de abril, né, dia 15, não fala a memória, dia 15, você vai assistir essa live. Só que não é só assistir. Hoje essa arte vai soltar nos grupos. Você vai compartilhar. Eu tenho certeza que você tem grupo de escola e você conhece alguém que sofre de ansiedade. Você vai colocar lá, vamos assistir a live. E nós queremos, querido, que você esteja lá para ser abençoado por Deus através de princípios bíblicos. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero orar para encerrar. Antes de orar, querido, você acredita em ato de fé, atos proféticos? Eu acredito, porque a igreja é a igreja profética. Nós professamos a fé naquilo que nós não vemos. Às vezes nós olhamos hoje, que nós vemos na nossa cidade, é um caos. Mas a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. E quando eu e você tivermos a esperança que vai passar, que vai acabar, nós vamos liberar atos proféticos. Você pode aí da sua casa estender a sua mão em direção ao hospital, estender a sua mão em direção a alguma casa que você conhece, que está diagnosticado com esse vírus. E você pode começar a orar.
e eu quero orar junto com você. A igreja está orando, está sendo profética agora nesse momento. Vem comigo. Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos, ó Deus, na Tua palavra. E a Tua palavra, ó Deus, ela nos diz, ela nos afirma, ela nos garante que os sinais vai acompanhar aqueles que acreditam, Pai. E nós estamos aqui acreditando que o Senhor pode, que o Senhor está com controle nas mãos. E nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Guarde, ó Deus, a nossa vida, a nossa casa. Meu Deus, guarde esses enfermeiros, ó Deus, que estão lá como mãos do Senhor, trazendo, ó Deus, amor, carinho, manifestando o reino. Ajude, ó Deus, dê força, meu Pai, esse espírito atormentador do medo, meu Deus, da ansiedade, meu Deus, Espírito Santo, em nome de Jesus, toque agora sobre a vida dos teus filhos, Pai, e tem misericórdia de nós. Meu Deus, tem misericórdia da tua população, tem misericórdia, ó Deus, do teu povo, Pai. E nós acreditamos, ó Deus, nós acreditamos que a cura está chegando, que a providência do céu está chegando sobre as vidas, sobre este hospital, sobre esta cidade, sobre esta nação, sobre este mundo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, querido? Com a sua mão estendida assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê paz. Querido, Deus abençoe. Grande abraço. Nós estamos morrendo de saudade. Eu creio que logo vai passar. E quando passar, não poder usar mais máscara, álcool em gel. Querido, vou abraçar, vou agarrar, porque nós estamos sedentos de abraço, de toque. Que receba o nosso abraço aí. Você que está precisando de um abraço, se abraça aí, querido. A Igreja Batista Memorial, a Juventude Fire, está te abraçando aí agora. Receba o nosso abraço em nome de Jesus.